Então, dando continuidade à nossa aula, além do exame físico, também vai ser avaliados os reflexos depois que essa criança nasce. É normal que a gente nasça com alguns reflexos. Depois, com o tempo, ele vai desaparecendo, tá? Então, são reflexos que permitem à criança ações involuntárias em respostas ao meio em que ela vive. Depois eles vão passar a ser voluntários. Esses reflexos, um deles são fuga-asfixia, que essa criança é colocada em decúbito ventral, com a face voltada para frente. A tendência dela, né, quando ela nasce normal, ela é virar o rosto, liberando o nariz para respirar normalmente. A voracidade é um reflexo que ela se manifesta quando é tocada a bochecha próxima à boca, fazendo com que a criança desloque a face e a boca perto do lado que é estimulado, né? Isso daí é um reflexo para a amamentação, ajuda na amamentação. O reflexo de sucção também, ela é colocada quando os lábios da criança são tocados, ela tende a fazer apreensão, né? O que foi colocado desse estímulo. Então ela vai sugar, tanto que quando a gente coloca, às vezes, o dedo próximo à boca da criança, então a tendência dessa criança é sugar o dedo com a intenção de estar sendo amamentada. E a apreensão é a apreensão palmo-plantar, né? Que ela é colocada no dedinho da criança e a tendência dessa criança é de fechar os dedos. O reflexo de marcha também é bem conhecido, onde a gente vai colocar essa criança e a tendência dela é dar uma caminhadinha, fazer um apoio plantar. O reflexo de humor é como se fosse um susto, né? Ele é desencadeado por uma queda súbita da cabeça. Então essa criança, ela vai abrir os membros superiores e a tendência dela é de chorar. É um reflexo normal que a gente tende a nascer. E outros sinais, como sinais de Babinski, né, que é parecido com o plantar, que a gente já viu, mas onde é passado uma caneta, um objeto na região plantar do pé, né, do calcâneo, que essa criança tende a levantar os dedos, fazer uma extensão nos dedos. Reflexo tônico cervical, a gente já pode observar com a foto, tá? É uma rotação da cabeça, enquanto essa criança, ela vai ficar, na verdade, em sentido de rotação, ela não vai ficar totalmente ortostática, totalmente reta, conforme a gente é acostumado. Então, esse RN físico dessa criança, esse exame físico dessa criança é feito de forma minuciosa, como eu já falei, a pele, mucosa, musculaturas, esqueletos e articulações, tá? A gente vai precisar preparar o banho dessa criança, preparar o ambiente para o banho dessa criança, que um ambiente que seja razoavelmente quentinho, que evite correntes de ar, né? Verificar a água e preparar todo o material para o banho dessa criança antes de começar a dar o banho, porque a criança tende a perder uma temperatura muito rápida, fazendo com que ela leve uma hipoglicemia. Então a gente tem que preparar todo o banho dessa criança, todo o material para o banho dessa criança, e depois a gente vai começar a dar o banho dela. Em casos de crianças que usam sondas e catéteres, a gente tem que tomar bastante cuidado para evitar que saia durante o banho, tá, gente? Aqui, como eu não consigo fazer uma aula prática com o banho da criança, mas eu tenho algumas técnicas para a gente utilizar na hora do banho.
coto umbilical a gente tem que tomar bastante cuidado. Ela após o nascimento, cortado o coto umbilical, mas sempre fica um pedacinho. Então a gente precisa fazer a higienização desse coto umbilical a fim de evitar que ela pegue algum tipo de infecção. Então, ao passar do tempo, esse coto ele vai mumificando, vai se desprendendo da parede abdominal, né? E ele vai cair, né? Cair o cordão umbilical, vocês já conhecem, né? Esse termo. Então, esse cordão umbilical, esse coto umbilical, a gente tem que fazer uma higienização com álcool 70, sempre no sentido único desse coto umbilical, para evitar uma gazezinha, e álcool 70 já é suficiente, para evitar que ele pegue algum tipo de infecção. Aqui é um sinalzinho de infecção, ele acaba tendo uma inflamaçãozinha, uma secreçãozinha, então a gente tem que evitar isso, fazendo higienização sempre, uma vez, no máximo 2 vezes por dia, tá? Com o algodão embebido no álcool. Evitar que esse álcool fique muito molhado na região, tá? Evitar de colocar faixas, moedas, são coisas que precipitam e podem causar infecção. Administração da vitamina K, que eu já conversei com vocês, é utilizado para evitar a doença hemorrágica no recém-nascido. E a gente vai realizar também o exame do teste do pezinho. Aqui eu não tenho a técnica para vocês para mostrar, mas a gente vai fazer um furinho próximo ao calcânio do bebê e encher esses quadradinhos com sangue, esses redondinhos com sangue. Todo esse redondinho deve ser preenchido com sangue, tá? Do bebê. É mais ou menos parecido com o destro, só que ao invés de colocar na fitinha, vai ser colocado num pedaço de papel, esse sangue. É realizado também o teste da orelhinha, para ver se essa criança nasceu com algum tipo de problema ou que futuramente não vai detectar problemas futuros, mas às vezes ela pode ter algum problema e precisar de algum tipo de cirurgia, então ele vai detectar se essa criança nasceu com algum tipo de deficiência auditiva. O teste do olhinho também, para ver se essa criança nasceu com algum tipo de problema de visão. Normalmente a criança ela não enxerga nos primeiros dias, ela não enxerga normalmente como a gente enxerga, ela enxerga mais os vultos. E com o passar do tempo, os músculos oculares vão se fortalecendo e ela vai conseguindo enxergar normal. Esses exames não é o técnico que realiza. O teste do coraçãozinho, que é feito através de um oxímetro de pulso, que a gente vai colocar nos pezinhos e nas mãozinhas do bebê. O teste da linguinha é para avaliar se a criança nasceu com algum tipo de alteração, como língua presa, que no início a gente não consegue avaliar muito bem, né? Mas com o passar do tempo, o fato dela mastigar, engolir, ela pode apresentar algum tipo de alteração. Se a gente não fizer, às vezes ela tem problema na língua e também não consegue amamentar, não consegue ser amamentada. Então, ela pode vir a ter perda de peso, entre outros. Aqui é a imagem de uma língua presa. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado melhor essa aula.